Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Moura, eu sou do Informa. Minha formação acadêmica, eu sou biólogo, sou terapeuta corporal, trabalho com comportamento humano já há mais ou menos uns 15, 16 anos, como terapeuta uns 25 anos. E hoje a gente vai trazer um treinamento, vamos falar um pouquinho sobre crenças. Toda vez que a gente fala sobre crença, a gente fala assim, você tem que ter uma crença positiva, tem que eliminar as crenças negativas, como se fosse um sistema puramente emocional. A gente vai perceber que a crença, ela é uma estrutura orgânica, então dá para se mudar, mas através de práticas e ações, uma coisa que eu venho falando constantemente. Então hoje vamos desvendar um pouquinho esse processo de crenças. Vamos lá. Bom, primeira coisa, eu falo da rejeição, né? O que é uma rejeição? É quando a gente não ser aprovado, não ser aceito. Há um instinto muito mais forte no ser humano do que vencer, é o medo de fracassar. Então é assim, eu prefiro não ousar, eu prefiro não mudar, eu prefiro não estabelecer novas crenças favoráveis e potencializadoras, porque o meu medo de fracassar é maior do que querer vencer. Olha que loucura, hein? Quando a gente começa a falar sobre medos, né? Fui colocado um ranking dos 7 piores medos. E o primeiro, medo de falar em público. Então assim, já rompi um medo muito grande que eu tinha de estar filmando aqui com vocês, estou falando para uma câmera ou pessoalmente, é bem complicado. O segundo medo é o medo do fracasso. Então eu prefiro ficar no meu conforto, eu prefiro ficar na minha linha de conforto. E quase sempre quando a gente fala de fracasso, a gente culpa alguém, né? É uma instituição, é o meu trabalho, é meu chefe, é meu relacionamento, é o governo, é o banco. Nunca é dado na nossa mão a responsabilidade. Então isso aqui é uma ação fisiológica também, é uma forma do seu sistema se proteger. Tá? E o medo da morte, por incrível que pareça, fica em 7º lugar. Então assim, eu prefiro morrer do que falar em público ou fracassar. Então a gente tem uma questão de critérios aí meio complicados quando a gente fala sobre rejeição. E aí vamos falar um pouquinho sobre padrões e limites. Então é assim, dentro da nossa estrutura, né, daqui a pouquinho eu vou falar melhor sobre isso, nós temos o que nós chamamos de paradigma, de valores e de crenças. Então a crença ela é mais profunda, ela é estabelecida entre 0 e 7 anos, ela é estruturada ou fortalecida a partir dos 12 até a maioridade, e é aquilo que nos rege até ser reestruturada. Se eu não reestruturar as minhas crenças, elas continuam me dando o mesmo resultado. Quer ver uma coisa que você pode fazer em casa muito simples? Pegue um papel e desenhe uma menininha ou um menininho. Quase sempre você vai desenhar uma cabecinha, uns palitinhos para simbolizar as pernas e uns palitinhos para simbolizar o braço. É disso que eu estou falando. Se você não tem necessidade de desenvolver uma nova habilidade, a sua habilidade estabelecida quando criança vai continuar lá predominante. Então, por exemplo, para mim estruturar uma nova figura de menininho ou de menininha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sentar, aprender, criar habilidades e desenhar. Então, sem ação, sem disciplina e sem um constante aperfeiçoamento, a minha crença antiga, ela permanece estabelecida, ela permanece igual. Então, uma dica, para mudar uma crença, eu tenho que suar, eu tenho que criar carne, eu tenho que gerar ação. Caso contrário, a crença antiga ela vai permanecer estabelecida. É uma questão de proteção, é uma questão humana isso, né? Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui como seres humanos em pé, inteligentes, funcionais e aí por diante. Falando um pouquinho do paradigma. Paradigma é aquilo que vai para a ação. São os nossos modelos ou mapas de navegação na vida. Então, por exemplo, eu quero chegar em São Bernardo. Só que eu tenho um mapa de Santo Amaro. O que acontece? Eu não vou conseguir chegar. Se eu não me tocar que meu paradigma, ele não está me dando um mapa adequado para me executar a minha ação, eu não consigo. Por exemplo, na Suíça, na década de 60, um pesquisador ele desenvolveu um relógio digital. E todo mundo sabe que a Suíça tem a sua reputação em cima dos relógios analógicos de ponteiro. O que aconteceu? Ele chegou lá para vender. E aí todo mundo falou para ele, olha, esquece, porque relógio de verdade tem ponteiro. Esse relógio nunca vai virar.
Se ele acreditasse nesse paradigma, ele pararia ali a sua invenção. O que aconteceu? Ele vendeu essa proposta para o Japão e hoje 43% dos relógios vendidos no mundo são digitais. Então isso é uma mudança de paradigma. Valores. Valores são aqueles que estabelecem critérios de aprovação ou desaprovação de uma crença. Então assim, a primeira coisa que eu tenho que identificar dentro de um processo de mudança de crença e mudança de paradigma, quais são os meus valores? É muito engraçado isso, né? Que tem uma frase que é assim: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Os valores simbolizam bastante isso. Então assim, eu tenho meus valores de trabalho. O que eu quero para o meu trabalho? Quais são os valores que para mim são importantes para se trabalhar? Eu quero liberdade, eu quero flexibilidade de horário, eu quero uma remuneração adequada, eu quero qualidade de vida. Então a partir disso eu vou ter que organizar meus paradigmas e redesenhar meus valores de crença, minhas crenças. Se eu não conseguir fazer esses dois, eles não vão atender aos meus valores. Então eu tenho que identificar muito bem. Se a minha crença sobre dinheiro for que dinheiro é sujo, eu tenho que sofrer para ganhar, o que vai acontecer? O meu valor de qualidade de vida, uma boa remuneração, não vai ser atendido. Então primeiro eu tenho que identificar o que eu quero, como eu quero, de que forma eu quero. Aí até em outro treinamento nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre as condições SMART, né? Que a gente fala muito dentro da neurolinguística. Todo pedido tem que ser SMART, simples, mensurável, mas isso fica em outro treinamento. Hoje a gente está falando mais como que estabelece crenças. Crença, estabelece as regras da vida. Então assim, como que é a crença no mundo ao nosso redor? Olha, você não pode confiar em ninguém. Isso vem desde os nossos avós, na época de pós-guerra. Olha que engraçado. E hoje o mundo pede para você trabalhar em equipe. Só que você tem uma crença que você não pode confiar em ninguém. Então o que você faz? Você carrega todo o trabalho nas costas, você tenta fazer tudo sozinho, você divide pouco, você acha que se você dividir o outro pode te enganar. Então como que você vai conseguir estabelecer uma regra, uma crença de que trabalho em equipe é favorável, sendo que você tem uma crença antiga que se você não fizer nada sai bom? Se não sair da sua mão você não pode confiar nas parcerias. Fica muito difícil. Crença nos comportamentos. De novo, entrando nessa questão da confiança, as pessoas não são confiáveis. Isso a gente conta o tempo todo. A mídia traz muito isso, né? Cuidado com quem está ao seu lado. Cuidado aonde você anda, como você anda. E o que vai acontecer? Lógico, você cria realidades que comprovam as suas crenças. Isso é fabuloso, a neurociência coloca isso muito forte. Você cria a realidade em que você vive. Crença nas capacidades. Será que você é capaz? Tem gente que fala assim, mas eu não tenho espírito empreendedor. Mas o que é o espírito empreendedor? Será que eu não posso aprender? Será que eu não posso desenvolver? Ou você está fadado a receber um rótulo quando nasce e ficar com ele até o final da vida? Isso só vai acontecer se você permitir. Se não permitir, tem caminhos para se seguir, tem caminhos para trabalhar. E crença nas identidades. O famoso eu sou. Eu sou isso, ou eu sou aquilo, eu sou um fracassado, ou eu sou raivoso, ou eu sou tímido, ou eu sou medroso. Qual é a crença que você tem? Quase sempre ela foi estabelecida na nossa infância por nossos pais e educadores. Eu não estou culpando aqui pais, educadores, nada disso, porque todo mundo tem os seus padrões de limites. Mas quase sempre quando eles falam com a gente, ou eles descarregavam uma frustração, vinha em forma de rótulo. Se você olhar, assim, quando você tinha uns 5, 6 anos, como que você era chamado normalmente? De que forma você era tratado por aqueles que cuidavam de você? Daí você vai perceber quais são as identidades que talvez você carregue até hoje. Isso é uma coisa muito interessante para se trabalhar. E isso daqui, quase sempre, terapia, workshop, uma forma mais dedicada de observação pode te ajudar. Olha só, a realidade pode ser tão complexa que as observações feitas de um determinado assunto, visto de ângulos diferentes, podem parecer bem contraditórios. Isso aqui é num site chamado www.filosofiahoje.com.
Eu achei bárbara essa figura, porque um olha de um lado e fala, são 3, o outro fala, não, são 4. Quase sempre a gente está passando por isso. E aí saiu uma máxima, né? Se todo mundo que discute acha que está certo, por que discutir? Então quase todo o processo não é convencer o outro de que você está certo. Primeiro é convencer a si mesmo que você pode e que você pode desenvolver ou criar mais potencialidade. As discussões externas quase sempre não dão um resultado muito adequado. Eu espero que não esteja muito escuro, mas qualquer coisa a gente vai conversando. Isso daqui é uma imagem do cérebro, é a parte que eu mais gosto, né, que fala um pouco da fisiologia. Eu espero que não fique muito difícil, mas se ficar, mande os comentários, façam perguntas, tirem dúvidas, que eu vou estar respondendo para vocês. O nosso cérebro é dividido em 3 partes. Tronco cerebral, região intermediária ou sistema límbico e esse azulzinho aqui que é o nosso córtex. E tem o cerebelo aqui que é o cérebro das habilidades, né? O cérebro daquilo que eu desenvolvo como habilidade. Então nosso cérebro é assim, só dando uma explicação. Tronco cerebral, ele é o nosso cérebro instintivo. Então o que ele faz? Ele tem em ação 4 ações muito bem definidas. Ele corre, ele ataca, ele desmaia ou paralisa. Dependendo da sua habilidade ou do seu crescimento, daquilo que você pratica ou desenvolveu durante a vida. Então é assim, quando uma excitação, e a gente está falando de hormônio, a gente está falando de adrenalina, quando você é exposto a uma situação e ela é muito forte, que a gente chama de excessiva, o que vai acontecer? Você tem um disjuntor. Esse cérebro, ele desliga e lança para o corpo uma ação instintiva. Então essa ação quase sempre você não tem controle. Ela vem, ela te inunda. Por que é isso? Por que isso é feito? Porque essa excitação, todo esse volume de força, se ele passar direto, ele queima o cérebro. O cérebro ele simplesmente não dá conta, ele não resiste. Aqui, por exemplo, pessoas que têm AVE, acidente vascular cerebral, né, acidente vascular encefálico, são pessoas que deixaram isso passar de uma forma muito intensa, acabou estourando o sistema. Então, para que ele serve? Né? Qual é a função dele? Nos proteger. E quase sempre ele está envolvido em quase todos os hábitos. Então, assim, respiração, sede, fome, ele coordena. 80% do nosso dia a dia é regrado pelo cérebro instintivo. Então não tem como fugir disso. O segundo cérebro, que é essa parte aqui central, só existe nos mamíferos. Por que só existe nos mamíferos? Porque a mãe tem que ficar com a prole, né? Tem que ficar com o filhote, o tempo necessário para que ele possa se desenvolver através do leite. Então, se não fosse assim, provavelmente ele seria uma presa da própria mãe, como a gente vê em alguns répteis. Então foi criado um cérebro para amparar esse mamífero até o tempo que ele precise. E com isso se criou um cérebro emocional. Então, por exemplo, esse cérebro é o nosso cérebro das desculpas. A nossa religião, desculpa, todas as nossas justificativas estão aqui dentro. Nossas crenças, limites, paradigmas, estão todos aqui dentro. Então o que acontece? Esse cérebro, ele emite informações das quais o cérebro cortical busca no meio externo. Vou dar um exemplo. Estou muito raivoso. Aconteceu alguma coisa no meu dia a dia e me deixou muito bravo. Estou com raiva. Estou assim, sem controle mesmo. Não consigo controlar. Aquele pensamento me inunda o tempo todo. Peguei meu carro e fui para o centro. O que acontece na maioria das vezes? O meu cérebro, em conjunto com essa área azulada que entra em contato com o mundo externo através dos meus sensores, olhos, ouvidos, paladar, tato, o que ele vai fazer? Ele vai buscar informações ou situações que confirmem meu estado interno. Ou seja, eu vou buscar situações que me geram raiva. É simples assim. É simples assim. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desarmar esse gatilho. Porque se eu não desarmar, eu vou criar realidades que confirmem meu estado interno. É por isso que muitas vezes quando você olha para um programa de televisão
você vê um carro novo e você se emociona, se emociona com esse carro, e você nunca viu esse carro na rua. No dia seguinte, o que acontece? Você está andando na rua e o seu cérebro, em conjunto, né? Então aqui ele é responsável pelo sistema sensorial, de linguagem sensorial, olhos, ouvido e por diante. Junto com esse cérebro, eles captam a presença desse carro que você tanto se apaixonou. E aí uma coisa que você não via, vai começar a ver. Pessoal, isso está dentro da neurociência. Hoje existe o neuromarketing, que as grandes agências de publicidade, elas colocam isso com uma perfeição incrível. Ela acessa o seu cérebro pela emoção. Para quê? Para que você gere uma realidade a partir dessa emoção. Eles entenderam isso. E o terceiro cérebro é o cérebro cortical. O cérebro cortical é o cérebro da razão. É aquele que você calcula juros, correção monetária e por diante. Só que o mais interessante, que você de forma racional pode plantar, pode instruir e treinar o seu cérebro emocional a gerar novas crenças. Então isso aqui é muito interessante. Aí que eu falo, precisa de ação, precisa de disciplina, que se você não fizer isso, tem duas formas de você conseguir gerar um processo. Ou ele vem tronco cerebral, sistema límbico, cortical para a vida, aí você não tem muita função, né? A coisa acontece, aí você se torna em vez de protagonista, você se torna um figurante na vida de várias pessoas, ou se não, através da percepção e disciplina, você treina e faz o caminho contrário. Quando você faz o caminho contrário e você treina essa estrutura, você começa a se tornar o protagonista da sua vida. A partir daí, o que ocorre? Quero algo, determino algo, gera através da minha disciplina ações, metas, objetivos para que isso ocorra. É totalmente fisiológico, não depende de sorte. Não depende de sorte. Depende do quê? Depende de disciplina, prática, exercício, ação. Eu quase sempre falo isso daqui. É como uma musculação, né? O nosso cérebro, ele atua através disso. Se eu dou para ele ações e atividades das quais ele consegue direcionar e definir novas crenças e valores, eu crio novas realidades no meu externo. Ok? Atributos de mudança. Então assim, para me mudar eu preciso de alguns atributos. Primeiro, vontade. É o anseio de realizar algo. Eu tenho vontade de realizar algo. Segundo, necessidade. É uma legítima exigência física ou psicológica para o bem-estar do ser humano. Olha que interessante. Entre fazer algo porque eu tenho vontade e fazer algo porque eu tenho necessidade, quase sempre o melhor é a vontade. Mas 95% das pessoas faz pela necessidade. Né? A água já está quase inundando, aí eu vou para mudar. Quase sempre essas mudanças são rápidas, objetivas e não muito estabelecidas, elas não são muito estruturadas. Eu faço porque preciso. E quase sempre eu volto para o padrão antigo depois que se resolve a emergência. Bom, acho que você já conhece várias pessoas, inclusive nós mesmos, né? Que fizeram algo porque estava muito necessário e depois que passou a crise voltou para o processo antigo. E a pessoa jurava que ia mudar. Ela jurava que ia mudar. Intenção é iniciada com a vontade e pode se transformar. Intenção sem ação é nada. Tem uma ótima intenção. Gerou uma ação? Não. Então não tem nada. Intenção com ação é igual a realização. Eu tenho uma intenção, criei uma ação numa direção específica, realizei. Se eu não criei, eu não executei nada. Pensamento não é realidade. Pensamento é pensamento. Olha que incrível, hein? Coisa nova. Pensamento é nada. Se o pensamento ele não tiver uma ação, ele é só um pensamento. É igual uma nuvem que passa no céu, né? Ela passa. Ok? Ambiente é o local desejável e necessário para qualquer mudança. Então assim, eu sou terapeuta, eu quero fazer acupuntura. O que eu faço? Vou frequentar ambientes que fazem acupuntura. Eu quero fazer engenharia. O que eu faço? Vou conviver em ambientes que as pessoas são engenheiras. Eu preciso de um ambiente que eu consiga praticar e estruturar o caminho que eu estou seguindo. Então, independente do que você escolha, você tem que buscar um ambiente
que te dê esse amparo. Você precisa de pessoas fisicamente já estruturadas, executando aquela ação, para que você possa entender qual caminho seguir. Infelizmente, no começo de qualquer ação, nós precisamos modelar. A modelagem é assim: eu gosto de uma pessoa, acho ela um ícone naquilo que eu estou fazendo, eu copio. Aí tem gente que fala assim, mas copiar é ruim, né? Perde a personalidade. Pessoal, a gente copia um monte de coisa. Você vai na academia para copiar o professor que está lá. Você vai na yoga para copiar o professor que está lá. Você paga inglês para copiar o professor que está lá. Aí na hora de ter um desenvolvimento e um sucesso, você não quer fazer? Quase sempre eu falo que acho que a questão aqui é o pagar, né? Então vai lá e contrata a pessoa. Fala, olha, eu queria muito te copiar, mas eu não acho justo, então eu vou te pagar para mim poder ficar um tempo aí te observando. É brincadeira, não precisa. Então o que você faz? Frequente ambientes que te dão amparo e que pessoas que desenvolvem aquilo que você faz possam te dar um exemplo. E não é um exemplo verbal. 35% da nossa comunicação não é verbal, é fisiológica, é física. Então eu preciso da presença física para que isso aconteça. Praxis é quando nos comprometemos a concentrar atenção, tempo e esforço e outros recursos em alguém ou algo durante certo tempo para criar ou alterar algum comportamento. É isso que eu estou falando desde sempre, né? Para mim desenvolver um novo hábito, eu preciso praticar esse hábito. Então imagine uma criança que vai pegar algo, ela tenta 2000 vezes antes de conseguir. Na hora que ela consegue, o corpo inteiro se enche de alegria. O ser humano adulto tenta 5 vezes, não conseguiu, ele fala que aquilo não é possível. Ele não dá o tempo suficiente para que a sua estrutura consiga desenvolver uma prática naquela direção. Então isso é uma coisa que tem que ser muito bem observado. Tudo aquilo que eu quero executar, e se for novo, eu tenho que praticar o tempo suficiente para que aquilo possa se cristalizar e se desenvolver como hábito. Quase sempre nós temos pessoas no nosso local de trabalho que você vê, tem um deslancha maravilhosamente bem. Aí você fala, tá vendo? Eu não consigo. Olha como a pessoa foi rápido. E eu não estou conseguindo. Mas por quê? Porque a pessoa já tinha habilidades cristalizadas na sua ação que favoreciam aquele ambiente de trabalho. Então é assim, não é que ela é um ser de outro planeta que veio e conseguiu. Não, ela já tinha uma praxis nessa direção. Então se você quiser, talvez você tenha que desenvolver mais tempo. Talvez que você tenha que colocar mais ação, mais intenção, mais disciplina, mais foco. Mas você vai conseguir. É só dar o tempo que precisa. Mas quanto que é esse tempo? Depende do quanto você se dedica. Ok? Aqui que eu estou falando, ó. Tudo que fica na nossa vida tem intensidade, duração, emoção e percepção. Vamos lá. Quase sempre a gente fala assim, o que fica, né? Coisas boas ou coisas ruins? Quase sempre as ruins são mais fortes, elas marcam mais. Por quê? Vamos acompanhando. Coisa ruim tem intensidade? Claro que sim. Coisa ruim tem duração? Óbvio, se você bate o seu carro, você fica durante uma semana falando sobre isso com todo mundo que você encontra. Né? Tira foto no Instagram, publica para os amigos, chega no trabalho e fala da batida, chega em casa e fala da batida, comenta a batida no Facebook, e aí vai. Emoção, tem emoção envolvida? Óbvio, cada vez que você conta, cada vez que você lembra, o seu cérebro não está entendendo se você está passando por aquilo ou não. Ele tem a mesma descarga de emoção. E percepção, você percebe aquilo, lógico, você sente a dor, você sente o desgaste, você sente tudo. Então é muito mais fácil você fixar hoje em dia uma coisa ruim do que uma coisa boa. Vamos para coisa boa, tem intensidade? Lógico que tem, mas eu tenho que aproveitar rápido. Por quê? Porque as coisas boas passam, né? Tem duração? Tem, mas é breve. Por quê? Porque eu tenho que aproveitar rápido. Tem emoção? Tem. Percepção? Tem. Só que o que as pessoas falam? Quando a coisa está muito boa, olha, não conta para ninguém. Sabe por quê? Porque as pessoas vão tirar a energia da sua ação. Agora, coisa boa, coisa ruim eu posso propagar. Pessoal, vamos mudar um pouco esse conceito, né? Eu acho que é muito mais favorável você multiplicar coisas boas do que coisas ruins.
mas a prática é completamente diferente. Aqui é um material do Simon Sinek no TED, vale a pena ler, observar, aqui eu vou fazer um resumo, mas quem quiser, Simon Sinek, TED. Né? Entra lá, TED, tem uns vídeos no YouTube fabulosos e ele está falando um pouco sobre isso. Ele fala assim, que toda a mídia hoje, toda a propaganda, ela trabalha com 3 círculos, que é chamado círculo dourado. É o que, como e porquê. Então ele dá um exemplo muito simples que é a Apple, né? Então assim, o que ela vende? Computadores e aparelhos eletrônicos. Como? Com bom design e tal. Você quer? Não, já tenho. Se a propaganda ela fosse feita dessa forma, não pegaria. Então, como que eles começam? Com o porquê. Olha, a Apple ela tem uma proposta de mudar o status quo. Ela vai mudar o status quo, ela te dá uma visão de futuro. Como? Com aparelhos inacreditáveis, com ótimo design, desempenho e por diante. O que ela faz? Muda a sua vida. Você quer? Óbvio que sim. Qual é a diferença? Em vez dela falar do cérebro azul, do cortical, para o profundo, que é o emocional, ela entrou primeiro pelo emocional. Uma coisa que a gente fala dentro da área de saúde, 100% dos médicos sabem o que fazem. Eles tratam pessoas e doenças. 30% sabem como fazem. E 4% sabem o porquê. Se você transferir isso para a sua profissão, provavelmente você sabe o que você faz. Provavelmente você sabe como você faz. Agora, o porquê que você faz. Isso tem que ser muito claro. Se não for claro e não for aquilo que te motiva, provavelmente o como e o que é irrisório. Aqui uma lei da difusão. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Quase sempre quando começamos algo novo, né? É muito difícil, é muito complicado, Eu lembro que quando eu comecei minha primeira profissão dentro da área de saúde, que foi biópsia. Olha que lindo, né? Fazer biópsia. E por que eu fazia biópsia? Porque eu olhava em São Paulo e não existia ninguém especializado em biópsia. Quase sempre o cara que está trabalhando no laboratório fica aí e aprende. E eu fui o primeiro especializado em São Paulo, e depois descobri que foi no Brasil, a fazer isso. Foi difícil? Muito. Tinha com quem aprender? Não muito. Mas foi favorável? Foi. Eu fui o primeiro a criar uma empresa especializada em fazer biópsia para médicos. Aí depois disso eu fui para a área de massagem. Quando eu entrei na área de massagem, meu pai falava, você faz qualquer coisa, menos falar para as pessoas que fazem isso, né? Que isso aí não é profissão de homem. Por quê? Você olhava lá na frente e não existia esse tipo de profissão. O que aconteceu depois de alguns anos? Hoje, existem 32 escolas de São Paulo que dão formação dessa área. Hoje se briga na justiça para que a gente possa exercer, porque é uma área tão boa e tão bem remunerada que as pessoas querem ela para si. Então, quando você entra numa empreitada, você tem 2,5% das pessoas que são inovadores, que é aqueles malucos que se jogam. Malucos que se jogam. Por exemplo, é aquele cara que fica uma semana na fila do iPhone novo, porque ele quer ser o primeiro a mostrar para todo mundo que tem. Pessoal, daqui a um mês vai estar em todas as lojas, mas ele quer agora. Os adeptos iniciais são esses que começam a ver a onda e eles entram. Também 13,5%. Essa grande maioria, essa pequena maioria aqui, que dá em torno de 15%, 16%, são pessoas que são criticadas pelos parentes, são criticados pelos amigos, são zombados, são tudo que você pode imaginar. Tanto que são pessoas que às vezes têm que pensar muito fora da caixinha, até como forma de personalidade, porque são muito criticados, muito criticados. Então se você está sendo criticado na sua escolha, o caminho que você está seguindo, isso não é um tão mau sinal assim. Só tem que ver se a coisa está adequada, mas não é um mau sinal. Por quê? Porque a maioria das pessoas só vai entender um processo quando ele estiver muito formatado em forma de massa. Então, grande parte das pessoas agem como massa. Ou seja, se a coisa está indo numa direção e todo mundo está indo numa direção, opa, eu também quero. Vou dar um exemplo. Vinha o Orkut. Vou falar para mim, o Orkut ele atendia tudo que eu precisava na época. Daqui a pouco todo mundo sumiu do Orkut. Por quê? Veio o Face. Quando a grande massa entrou no Face, não tem como. Ou eu me adequo ao Face ou não. Mas teve uns
maluquinho lá que começaram com o Face logo de início, né? Por quê? Porque era novo, era diferente, e foram eles que divulgaram e atingiram a nova massa. 34%, maioria inicial. São aquelas pessoas que quando esses daqui começarem a fazer um buchicho, eles vêm junto. Vêm junto. E quase sempre era a maioria das pessoas também que criticava, tá? Eles criticavam, não gostavam, isso não vai dar certo. E hoje fala assim, nossa, eu estava esperando essa mudança. 34% a maioria tardia. É aquele cara que não tem jeito. Eu falo que é aquele cara que fala assim, nossa, eu tenho que comprar um smartphone, né? Porque só tem smartphone agora. E os retardatários, é aqueles que nunca vão comprar smartphone. Nunca. Se deixar, ele vai mandar consertar aquele de teclinha porque ele não consegue deslizar o dedinho na tela. Então isso daqui é a lei da difusão. E aí dentro disso, né, um outro especialista, ele começou a perceber que tudo que a gente faz tem 3 fatores muito interessantes. Então, habilidade versus tempo. Então ele fala assim, se você quer ser especialista em piano e você tem 50 anos, dá para ficar? Lógico que dá. Mas você vai ter que dispensar a mesma quantidade de tempo e dedicação que uma criança dedicou quando ela se tornou especialista em piano. Então a criança estudou dos 5 aos 20 anos, 6 horas por dia piano. Se você se dedicar 15 anos, 6 horas por dia piano, aos 65 anos você está dando concerto. A questão é que o adulto é muito impaciente. Ele não gosta de coisas que definam muito tempo de atividade. Né? Então se ficar... Por isso que a gente fala, coloca a criança desde cedo para aprender línguas, coloca a criança desde cedo para praticar atividade física, se alimentar direito, porque se ela aprende isso nos primeiros anos de vida, ela leva esse hábito para o restante. Porque quando você chega a uma certa idade, para você estabelecer um novo hábito, você vai ter que gerar tempo e habilidade, como qualquer coisa. Você tem que criar carne, você tem que criar músculos. Agora tem que ver se você está disposto a isso. Então não vai achar que... Tem muita gente que fala assim para mim, acho que não é meu dom. O que não é o seu dom? Né? Se você colocar tempo versus habilidade versus prática, você vai conseguir. E aí o que ele percebeu em 20 anos de pesquisa? Ele pesquisou pessoas que tinham um status de gênio, QI acima do normal. E ele percebeu que só 1% tinha a ver com o ambiente e genética. 99% tinha a ver com hábito. Tinha a ver com disciplina. Então ele fala que a maioria das pessoas, ela não passa a barreira da frustração. Lembra aquilo que a gente começou lá no início? A frustração? Não suporto frustração. Então o que ela fala? Ela desiste, e a frase mais típica, isso não é pra mim. Isso não é pra mim, eu vou desistir porque isso não é pra mim. Aí depois que a pessoa passa a fase da frustração, uma outra quantidade fica na zona da mediocridade. Isso me deu até arrepio. Que é o amador. Agora que aprendi, vou continuar assim. Ele não quer sofrer mais. Pessoal, toda mudança, todo caminho novo, ele passa por um sofrimento emocional. Não é que você vai sofrer por resto da vida, mas ele passa. Por quê? Você está desinstalando uma forma antiga de uso e você está instalando uma forma nova de uso. E isso gera desconforto. E não tem como fugir do desconforto. É fisiológico. Vou dar um exemplo muito simples. Se você lembrar de todos os aplicativos do Windows que você instalou no seu computador, toda vez você xingou e reclamou quando você instalou a atualização. Então, do 4986 para o XP, do Millennium para o XP para o Vista, agora para o Windows 8. Sempre houve uma reclamação. Por quê? Os arquivos não abrem, o aparelho perde velocidade, não consigo me adaptar. Então sempre existe um sofrimento. Depois de 6 meses que você usa, qual que é a conversa? Eu não sei como vivia sem isso. E obviamente vai xingar quando uma atualização vier. Então isso faz parte daqui, ó. As pessoas não querem passar por desconforto. Mas se não passarem por desconforto, ela não muda. Tá? E até que passa pela barreira da paixão. O expert, aquela pessoa que foi considerada um expert, um QI elevado, o dom,
uma frase muito típica em todos eles: vou fazer melhor da próxima vez. Então eu tento conseguir, melhoro. Eu tento não conseguir, faço melhor, faço melhor, faço melhor. Até o momento que isso não é mais frustração, até o momento que isso não é mais dor, até o momento que isso não é mais desconforto. A partir desse momento você faz porque você gosta, faz parte de você. A única coisa que separa um amador de um expert é a dedicação. O talento parece ser resultado direto da dedicação ou do desejo de fazer melhor. A falta de missão nos torna medíocres. Nossa, essa frase foi uma pancada, mas é muito verdadeira. Isso aqui foi feito por K. Anderson Erickson, neurocientista da Universidade Estadual da Flórida. Então ele ficou 20 anos estudando para chegar nessa frase. Olha que importante. Foco de energia. Então aqui é para a gente focar, talvez a lista seja um pouco pequena, eu vou ler para vocês. Foque sua energia em coisas produtivas e positivas. Há duas formas de ver as coisas, positiva e negativa. Você lembra que eu falei? Se o seu cérebro emocional começa a entrar muito no foco negativo, o que ele vai captar? O que ele vai conectar? Ele vai conectar aquilo que confirma a sua sensação interna. Ou seja, coisas negativas. E simplesmente para não gerar desconforto é ótimo. Pessoas e pensamentos negativos não precisam de atenção. Aquilo que eu falei, se duas pessoas estão discutindo, é porque elas querem ressaltar o lado delas. Ninguém discute achando que está errado, então não tem por que discutir. Uma coisa é você levantar ponto de vista e por diante, isso é lógico, tem que se fazer. Mas pessoas e pensamentos negativos, para quê? Pessoas comprometidas, invista sua energia com pessoas que estão dispostas a desenvolver qualquer projeto, né? Desenvolver coisas. Não gaste energia com pessoas que não querem ouvir você. Isso aqui é uma coisa muito interessante, eu aprendi demais com isso. Tem uma coisa dentro do estresse que significa eu não consigo desligar a minha forma de uso potente. Então, por exemplo, eu sou professor, eu sou terapeuta. Se eu não conseguir desligar isso, e eu for para o ponto de ônibus, eu for por um bar, se eu for falar com os amigos, e continuar com essa forma de professor e de terapeuta, eu vou gerar estresse. E aí o que acontecia? Essa forma de professor e terapeuta discutia muito, gastava muita energia com pessoas que não queriam ouvir. E aí o que acontece? Perco o amigo, me distancio das pessoas, fico frustrado. Aí eu comecei a entender que cada coisa tem seu lugar. Então quando você sai do seu lugar de trabalho, quando você sai do seu desempenho máximo, aprenda a relaxar. Aprenda a usar outras formas. Aprenda a falar de outras coisas. Lao Tse, que foi um gênio da China, ele escreveu o Tao Te Ching, que é a base da filosofia chinesa. Ele falou uma coisa maravilhosa que fui entender depois de alguns anos. O sábio é aquele que vive como água. A água se molda a todas as vasilhas, mas nunca deixa de ser água. Então, eu posso me adaptar a qualquer meio. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu não preciso provar para as pessoas quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Então eu posso me adaptar. E aí, quando é requisitada a minha forma mais potente, eu aciono e utilizo. Ok? Você vai encontrar 3 tipos de pessoas no seu dia a dia. Pessoas que já são líderes. Então essas aqui são ótimas, né? Elas não precisa nem falar muito. Você rascunha que ela já entende, vai embora. Pessoas que ainda não sabem que são líderes. Então tem que ser trabalhada. Eu falei, sabe qual é a maior frustração minha? E eu estou falando minha como terapeuta. É você olhar para uma pessoa e você vê todo o potencial e ela não percebe nem um quinto disso. Porque às vezes ela foi tão castigada com frases negativas, porque a crença em si, a crença que ela tem em si é muito baixa. E aí você vê tudo aquilo e aí você quer ir lá e fazer por ela. Não dá, né? Então ela tem que desenvolver isso. Então você vai dando caminhos para que isso ocorra. E pessoas que não querem ser líderes. Elas querem ser operacional. E tudo bem. Eu vejo pessoas muito raivosas, né? Ah, mas a pessoa não quer ser um líder. Tá. Tem pessoas que não vão querer. E ok. Não tem o que discutir. Pessoal, então terminamos por aí. Mandem as suas dúvidas, mandem seus comentários, por favor. Eu quero saber sobre os comentários para que a gente possa cada vez mais melhorar os vídeos, melhorar a nossa apresentação. Mande temas, eu preciso de temas.
Eu adoro desenvolver temas e se eu não desenvolver, eu vou procurar alguém que desenvolva. E é isso. Então, assim, mais um vídeo da Informa. Meu nome é Fernando Moura e até mais.